Olá, tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui com a Letícia Santos. Na realidade, nós estamos continuando um papo que a gente já tinha iniciado. Espero que você já tenha visto o nosso primeiro vídeo, não é, Letícia? Nós começamos a falar sobre um assunto bem interessante, que é sobre as birras dos nossos pequenos, naqueles momentos incríveis, né? E que praticamente todos os pais passam, né? Acho que não tem pai que consiga escapar, pelo menos de uma birra só. Então, a Letícia se dispôs, assim, bondosamente, em conversar conosco para nos dar algumas dicas do que fazer. No primeiro vídeo, a Letícia nos explicou, clareou um pouquinho a ideia do que é uma birra, em que idade que as crianças costumam fazer mais birras. E agora ela vai nos dar algumas dicas, olha só que interessante, né? De como fazer na prática, no dia a dia nosso, né? Com os nossos pequenos, quando eles estão assim bem birrentos. Então, a Letícia Santos, ela é psicóloga e ela tem especialização em terapia cognitivo-comportamental. Ela atende, ela tem um trabalho clínico, portanto, e ela atende crianças, adolescentes e adultos de uma forma geral, mas ela tem um trabalho muito interessante que ela faz com os pais, com as famílias, que é um trabalho em grupo, que ela realiza na Secretaria de Educação do município de Sapucaí do Sul, no Rio Grande do Sul, que é onde ela mora. E nesse trabalho com os pais, você discute com eles vários temas, pelo que eu entendi nas nossas conversas anteriores. Ela me explicou que ela trabalha diversos temas com esses pais, no intuito de trocar ideia, de criar, desenvolver pensamento lógico, enfim, de criar soluções para os problemas educacionais que os pais têm no seu dia a dia com seus pequenos ou com seus maiores também. Então, por causa desse trabalho legal que ela realiza, ela se dispôs a nos falar sobre esse tema importante, que é a birra. Vamos continuar falando, Letícia? Tudo bem com você? Tudo bem. Então tá. Letícia, eu vou fazer uma pergunta para ti, que eu acredito que é de extrema importância ouvir a resposta. Inclusive para mim, que eu sou mãe também, né? O meu agora já não é mais tão pequenininho, mas eu ainda tenho um filhote para cuidar. Então assim, Letícia, quando o filho da gente costuma ser birrento, se é pequenininho, se é maiorzinho, se já é grandinho mesmo, sim, e ele costuma fazer birra, é culpa do pai e da mãe? É porque a gente não está conseguindo educar direito, né? Vai ver que a gente não está fazendo nada certo. Será que é culpa dos pais e é por isso que a criança faz birra? Isso é muito importante você me fazer a pergunta, porque é uma pergunta que todo mundo faz em algum momento da criação dos filhos. Eu estou educando direito, estou fazendo a coisa certa, sim, enfim. Bom, você fez o melhor que podia até o momento. Tá, ok. E as famílias, muitas vezes não, em todos os casos, tu não está educando sozinho. Né? Tem toda uma família, toda uma história familiar. Ok, sim. E não é culpa dos pais, é uma manifestação natural da infância. Eles acreditam que entendem que podem e que sabem o que é melhor para eles. Tanto na primeira infância quanto na adolescência e até em determinados momentos da adultez. Sim. A gente vê assim que, bom, eu quero. Uhum. E está nos pais fazer essa modulação. Porque até os 18 anos a gente sabe que o cérebro da gente ainda está em formação e que a parte do cérebro que é responsável pela independência, pelo autocuidado, ela ainda não está pronta. Então, são as regras sociais, morais e religiosas que vão fazer a diferença para essa criança. Então, assim, o fato da criança fazer birra não significa necessariamente que os pais estejam cometendo erros, eles estejam errando a educação, mas faz parte do processo de desenvolvimento dessa própria criança, é isso? Faz parte do isso processo. É muito bom, né? Significa que o meu filho e o seu filho, quando eles fazem birra, não é porque a gente está errando na educação, tá? E onde a coisa começa a diferenciar e a família começa a ter uma influência mais clara? Na maneira como ela vai se portar diante da birra. Ok, o que eu faço no momento da birra que vai fazer a diferença. Que é bem aquilo que a gente estava falando sobre reforço positivo e negativo. Sim. Né? Quando a família reforça de uma forma que essa birra seja lucrativa, há uma falha no grupo familiar.
Ok. Ah, agora eu entendi. Vê se eu entendi. Tá. Então, o fato do meu filho fazer birra não significa que eu estou cometendo erro. Não. Mas o meu jeito de lidar com a birra do meu filho, aí sim, dependendo do jeito que eu lido, o meu filho vai se tornar mais birrento ou não. Exatamente. Ou ele vai corrigir o jeito dele, o comportamento dele. Por exemplo, a gente vê uma coisa muito comum, essa questão de hoje em dia, celulares, ou as crianças saem na rua, querem sapatos, sandálias. Esse tempo eu estava no grupo e tinha uma mãe que disse assim, eu fui obrigada a comprar 2 sandálias para ela. Fui obrigada, olha só. Daí eu disse assim, gente, tá, como assim obrigada? Uhum. Ela começou a gritar, a chorar e escolher. E daí eu não queria passar vergonha, porque afinal de contas eu estava numa loja, e eu acabei comprando, pra gente sair logo dali. Essa impaciência da mãe em sentar, esclarecer a situação e orientar essa criança a uma escolha mais consciente, ela acaba reforçando que ela sempre grite. Então, se ela foi obrigada a comprar 2 celulares, foi isso? 2 sandálias. Ah, 2 sandálias. Na próxima vez vai ser uma bolsa, um sapato, 2 vestidos. E aos 12, pode ir piorando. E aos 12 provavelmente uma moto. Ah, é verdade. Porque também o consumo ele vai ampliando, a gente vai tendo outras necessidades, eles vão gostando das coisas. O que a gente tem que fazer numa situação dessa? Ótimo. Ela vai nos dar umas dicas legais agora, viu? Fica de ouvido bem antenado. E você vai nos dar, né? Ele disse dicas sobre o que fazer nesses momentos de birra. Quando o filho é pequenininho, quando o filho é um pouquinho maior e quando ele já é grandinho. Quando ele é bem grandinho. Bom, até 2 anos a gente vai trocar o foco da criança. Ok. Vai se tirando, pega, vem cá, vamos brincar, oferece outras oportunidades. Ok. Né? Precisa esperar que a criança se acalme um pouco também, né? Exatamente. Tu também não vai tirar a criança e querer que ela entenda que não é para fazer ali, porque realmente ele está em fase de entender o ambiente. Então, pega a criança, calma, oferece alguma coisa que possa fazer, mostra alguma coisa, conversa, vai trabalhando com ela outras possibilidades daquele ambiente. Ok, muda um pouco o foco. Muda o foco. A partir dos 2 anos, a gente já começa a explicar, a pontuar para essa criança. Ok, porque daí ela já tem uma compreensão um pouco maior, né? Né? Então, assim, aí, quando a gente começa a pontuar, a primeira coisa importante a ser feita é reafirmar o teu amor e o teu carinho por aquela criança. Eu te amo. O que eu não gosto é que você faça isso neste momento. Em média, uma criança, ela leva um bom tempo para conseguir guardar a informação e entender onde e o ambiente. E esse é um processo natural. Outra coisa bem importante assim, é a questão de fazer o estímulo prévio. De fazer combinações prévias. Bom, a gente vai entrar na loja, né? E tu pode escolher uma bala. Essa é ótima, né? Aquela vale da vida quando a gente vai no supermercado. Isso, no supermercado, na loja de brinquedos. A gente fazer uma combinação e que ele tenha tempo de elaborar a questão da escolha. Porque, em geral, os pais eles não preveem a ação e daí tu chega numa loja linda, com brinquedo, com bala, com doce, com isso. Bom, eu quero tudo. Sim. E essa combinação vai fazer com que ele elabore e se organize para. Outra coisa importante, assim, nesse período de 2 anos a 5 anos, é que um comportamento, ele leva um tempo para ser modificado. Não vai ser da primeira vez que ele vai entender a sua ordem. E isso não significa que ele não está entendendo. Significa que é difícil para ele colocar isso numa sequência do dia a dia.
Isso é importante a gente lembrar realmente como mãe, não é? Uhum. Como pais, a gente precisa lembrar. Sabe aquela coisa de repetir, repetir, repetir? É isso, né? Você está querendo dizer? Então você vai repetir muitas vezes, não é isso? Até que a criança assimile bem, compreenda bem e coloque aquilo na prática dela, na ação dela do dia a dia. E que ela principalmente consiga generalizar para outros ambientes. Isso, ok. Daí vai depender também um pouquinho da maturidade da criança? Da maturidade da criança e também da forma como o pai vai trabalhar a informação. Ok. Por quê? Porque a criança tem habilidade, sim, de entender. Só que o pai tem que ter a paciência de monitorar, de estar ao lado, dar dicas ambientais. Porque a primeira vez tu vai conversar, a segunda vez tu vai dar uma dica ambiental, a terceira vez tu vai prevenir o acontecimento. Sim, sabe? Sim. Isso são coisas bem importantes. Em média, uma criança de 2 a 5 anos, um comportamento diário, tu precisa de 3 a 4 dias para que ele seja extinto. Olha, 3 a 4 dias não é muito tempo, não. Quando ele chega aos 7 anos, isso sobe para entre 7 a 14 dias. Quer dizer que os filhos maiores, eles vão demorar mais. E um adolescente, a gente tem toda uma outra dinâmica, né? Por quê? Porque também há muitas coisas da crise da adolescência, né? De questões hormonais e de hierarquia familiar, que precisam ser muito mais trabalhadas e daí sim a gente tem um tempo maior. Só deixa eu ainda voltar para essa questão do prazo, né? Que vai que você está pensando assim, tá, mas aí o meu filho... já faz 2 semanas que eu trabalho tal coisa, já passou desses 3, 4 dias, né? Dá pra gente colocar que cada criança é única, a situação dela é única e a estrutura familiar é diferente e, portanto, a criança pode, às vezes, dependendo da família que ela tem, demorar um pouco mais para assimilar? Sim, é como a gente falou na outra conversa, também há questões ambientais, há questões do meio, há questões genéticas mesmo da criança e de temperamento, né? A gente sabe que crianças um pouco mais sensíveis, né, mais dóceis, a gente não pode fazer uma cobrança tão rígida, porque realmente ela vai ter dificuldade em dar retorno para o ambiente. Né? Tu vai trabalhar sempre pela linha do encorajamento, de exercer a resiliência dela, que é essa questão de se refazer. Não, vamos lá, vamos parar de chorar, agora tu vai fazer isso, de ir pontuando. Uma criança de temperamento um pouco mais forte, tu vai ter que ter um posicionamento um pouco mais forte. Um limite mais claro, que as regras sejam pontuadas com maior frequência para essa criança. Aquela coisa de repetir. A gente sabe também assim que da postura do pai, tem momentos assim que a gente está cansado, que a gente está irritado, sabe? Que chegou do serviço cansado e a gente esquece e bom, os brinquedos estão todos no chão. Hoje eu vou juntar porque eu não quero briga. Então a gente sabe que também é um complicador, porque a criança ela necessita de rotina, de coerência nas atitudes dos pais, de que ele sempre mantenha da mesma forma. É importante que o comportamento da família seja previsível, que eles saibam, bom, se não guardar, não é para fazer guardar, né? Pro brinquedo, pro sapato. Uma outra coisa que os livros, os cadernos, para birra por comida. Até é muito interessante, hoje a gente tem feito um acompanhamento que é bem bacana, assim, com familiares, com crianças com transtornos alimentares. Aquela criança que ou não come, ou come demais, ou faz vômito depois de comer, e que é todo um processo de birra e de irritação da família, né? Então a birra ela pode aparecer na hora da comida também. Na hora da comida. Hoje a gente tem visto assim muito frequentemente em relação a ir a lugares, né? Porque a gente sabe que até os 6 anos a gente bota a criança debaixo do braço e leva. E depois, a partir dos 6, eles começam a manifestar os seus desejos. Eu não quero dar beijo, eu não quero entrar, eu não quero... Então a gente... Não quero falar com tal pessoa. Exatamente. E olha, e vira, e se agarra na gente. Então, assim, a gente vê diferentes formas de manifestação da birra. Por quê? Qual é o processo? Eu tento dessa forma. Não deu, eu tento dessa. Né? E
tudo e todas as manifestações, na verdade, é só um pedido de eu quero que tu faça o que eu tenho vontade. Sim. Um caso que eu acompanhei, muito interessante, que a birra acontecia por dinheiro. Os pais davam moedas. E só que, como a gente comentou antes, antes era uma moedinha. Daí depois aquela moedinha já não comprava o suficiente. Então o dinheiro começou a aumentar. E daí quando a mãe se deu por conta que estava dando quantias maiores, quis cortar. E daí a criança teve crises muito sérias, assim, e até bem preocupantes, que ela corria em volta da casa, que ela se atirava no chão, que ela se cortava. E a gente também assim, fez todo um acompanhamento que durou um bom tempo. Porque não é um comportamento que fica mais agravado, que é um complicador, e que aí se manifestou toda uma questão temperamental dessa criança. Mas isso tem como tratar, né? Sim. Vou aproveitar então e fazer uma outra pergunta. Letícia, tenho meu filho pequeno, vamos supor, né? E ele começa a fazer birra e eu não sei o que fazer. Estou até ouvindo aqui a entrevista, mas ainda tem um monte de dúvidas. Eu posso marcar uma consulta? Eu devo marcar uma consulta? Você acha que seria indicado para o pai, para a mãe, marcar uma consulta, quem sabe com um profissional em psicologia, não é? Ou até em psicopedagogia, dependendo do caso. Enfim, mas marcar com um profissional para tirar dúvidas, para se orientar, você acha uma boa indicação? Sempre é uma boa indicação a gente procurar um profissional. O que a gente vê hoje com muita frequência é um trabalho que eu realizo, né, já há alguns anos. Em muitas situações, não estamos diante de um quadro de patologia de doença. A gente está diante de um quadro de dificuldade de manejo. É o jeito de lidar em casa. Em que os pais, os familiares, os cuidadores, e daí entram as madrastas, padrastos, as avós, as babás, muitas vezes não têm a informação adequada. Porque assim, quando a gente vai educar uma criança, a gente traz toda uma história, né? E que muitas vezes tu fica na dúvida, porque tu tem um parâmetro, mas, poxa, eu não queria que fosse como foi comigo, ou eu não estou conseguindo fazer como meus pais fizeram comigo, e a gente se perde no meio da complicação de dinheiro, de trabalho, né, de amores. Então, sempre a orientação do profissional, muitas vezes impede que essa criança precise de um atendimento. Hoje eu tenho números bem altos, assim, bem expressivos, com acompanhamento em grupo, com acompanhamento fazendo treino de pais. Eu já tive grupos que a gente teve 60% de alta. Legal. Ou seja, orientando os pais, a gente não precisou colocar a criança em atendimento psicológico. Isso é muito bom. Então, resumindo já para a gente finalizando a nossa conversa, se eu como mãe estou em dúvida, é muito indicado eu procurar um acompanhamento, né? Uma orientação. Não se preocupe em achar assim que você vai ficar 10 anos em terapia. Em 5 anos tá bom, né? Muito. É só brincadeira, tá? Às vezes uma conversa, 2, 3 com um profissional já ajuda bastante, já alivia o estresse e dá orientação para a família toda. Hoje, nós temos programas assim já desenvolvidos no Brasil, porque esse trabalho que eu faço é um trabalho que existe desde 1960. Sim. Que começou trabalhando essas questões mais assim, de cuidados com crianças hospitalizadas. Em média, em termos de 2 meses de acompanhamento, a gente vê ganhos efetivos e duradouros. Ou seja, os pais, eles, a partir do momento que começam a se dar por conta das necessidades da criança, eles são orientados, porque assim, a gente não vai falar nada de diferente do que tu já sabe. Sim. É que às vezes realmente na correria do dia a dia é difícil colocar em prática. Então a gente tem visto os ganhos bem consideráveis em conversas com terapeutas, às vezes trabalhando de uma forma mais sistemática, às vezes até com a própria autoeducação. Hoje também um grande recurso é a literatura. É poder estudar, é poder procurar livros ou material de profissionais reconhecidos que orientam que tu pode ir colocando em prática. Porque é muito mais uma questão de tomada de consciência.
É a gente poder se dar por conta que talvez precisamos rever alguns conceitos. E rever e corrigir é sempre muito melhor, não é? Com certeza. Letícia, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui conosco, tá? Quero agradecer a sua participação também. Se você gostou da conversa aqui com a Letícia, indique. Indique para os seus amigos, pode ser, né? A gente quer que mais gente veja. Indique para os seus amigos que também têm crianças ou até crianças um pouquinho maiores. Quem sabe as dicas da Letícia poderão ajudar, além de você, os seus amigos também. Letícia, de novo, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo que você tenha assim, tudo de bom no seu trabalho, tá? Possa desenvolver assim, cada dia melhor, possa ajudar mais e mais pais e outras famílias. Para você também desejo tudo de bom. Eu agradeço o convite, né, e coloco assim que é muito importante a gente poder divulgar os trabalhos que temos realizados, no sentido de orientar e auxiliar os pais, e principalmente em função de que muitas vezes não é uma questão de alarde na família, nem de desespero, é realmente uma questão de a gente repensar algumas práticas. Então, muito obrigada pela sua oportunidade. E espero receber os contatos e poder continuar. Sim. Ok, obrigada então. Muito obrigada para você também. Um forte abraço para você e a gente se vê em outros papos.